Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para vocês, estudantes do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação e eu sou a Fernanda Cerbito, sou professora de História. O tema da nossa aula de hoje é a Primeira República do Brasil, a República do Café com Leite. Conteúdo importante para vocês, estudantes do ensino médio. Vamos nessa? De acordo com a BNCC, nós vamos então pensar a habilidade que visa identificar e caracterizar a presença do paternalismo, do autoritarismo, do populismo na política, na sociedade e nas culturas brasileira e latino-americana, em períodos ditatoriais e democráticos, relacionando-os com as formas de organização e de articulação das sociedades em defesa da autonomia, da liberdade, do diálogo e da promoção da democracia, da cidadania e dos direitos humanos na sociedade atual. E, de acordo com o documento curricular de Goiás para o ensino médio, nós vamos abordar a habilidade que visa identificar as características políticas, sociais e culturais na Primeira República Brasileira, compreendida no período entre 1889, Proclamação da República, 1930, a Revolução de 30 ou Golpe de 30, quando Getúlio Vargas, então, ascende ao poder. Entendendo as formas de organização e de articulação desta sociedade com as ideias de liberdade e democracia para compreender as origens do republicanismo brasileiro. Nosso objeto de conhecimento, o nosso tema, a Primeira República do Brasil, a República do Café com Leite. Vamos conversar sobre isso? E vamos fazer isso de que forma? Correlacionando o conceito de cidadania no Brasil republicano com as organizações políticas e socioeconômicas do período. Meninos, meninas, por que café com leite? Isso acabou sendo um clichê construído historicamente para se referir a um controle intenso da República Brasileira por políticos paulistas e políticos mineiros. Quer dizer então que esses políticos paulistas seriam grandes produtores de café e os mineiros seriam grandes produtores de leite? Mais ou menos. Vamos explicar isso melhor. Quando a gente pensa a questão do café como metáfora para então apelidar esse período longo da nossa história republicana, se refere ao fato de nós termos os dois estados que mais produziam café, São Paulo e Minas Gerais. Essa grande commodity agrícola que representou e ainda representa muito para o nosso PIB. São Paulo, grande produtor de café. Minas, o segundo maior produtor de café da época. Tudo bem? E essa metáfora do leite? Porque se a gente pensar bem, para a época que estamos trabalhando, a ideia de leite enquanto metáfora para pensar uma commodity, um produto agrícola de exportação, por exemplo, não fecha muito bem. Nós não tínhamos tecnologia para exportar leite no início do século XX. Nós não tínhamos condições de refrigeração, muito menos a possibilidade de torná-lo leite em pó, não é mesmo? E nesse sentido, por que essa metáfora então? A ideia de leite está associada a um termo pesado, pejorativo, no sentido de se referir aos currais, no sentido de se referir aos animais dos currais, né? Só que não só animais, mas também uma forma de desfazer do eleitor. Que triste. Sim, uma forma de desfazer do eleitor como parte dessa produção, como parte da zona rural,
80% da população brasileira habitava a zona rural nessa época. É como se estivesse, então, se referindo ao eleitor como gado humano? Sim, é como se estivesse se referindo, então, ao eleitor de uma forma que o desfaça, uma forma, então, que humilhe, de uma forma, então, que menospreze. Era essa a sensação? Não só uma sensação, mas uma constatação. Esse desrespeito à cidadania. E é justamente o que as nossas habilidades, tanto na BNCC quanto no documento curricular de Goiás para ensino médio, procuram trazer para você no sentido de resgatar esse conceito, né? Então, quando a gente pensa que o maior eleitorado do Brasil era Minas Gerais e o segundo maior eleitorado do Brasil era São Paulo, se referindo a essa lógica de uma população que habitasse a zona rural, daí então a construção do termo café com leite. O café representando o potencial econômico dos políticos desses estados e o leite representando a quantidade de eleitores nesses estados. Tudo bem? E o Enem, em 2011, abordou da seguinte forma. Primeiro vamos ler o texto e, na sequência, vamos observar uma imagem. Até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulista e mineira dominaram a cena política nacional na Primeira República? A união de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta toda a história do período. A união foi feita com a preponderância de uma e de outra, das duas frações. Com o tempo, surgiram as discussões e um grande desacerto final, as dissidências. Nós vamos perceber que, à medida em que o século XX foi avançando, os paulistas começaram a predominar no cenário político brasileiro, deixando muitas elites mineiras desgostosas ao ponto de rescindirem esse combinado político. E, para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão política do café com leite, se referindo à ideia do maior potencial econômico do país, representado por paulistas e mineiros, e o maior potencial eleitoreiro do país, representado por mineiros e paulistas. Aqui, a ideia da produção do café. Aqui, uma charge se referindo então a um político que saborearia aqui o café ou seria o leite, hein, meninos? Meninas. Por outro lado, eu tenho aqui uma charge em que um político representa São Paulo, outro político representa Minas, num topo, disputando sempre a cadeira da presidência da República. E normalmente eles alternavam as eleições a cada 4 anos. Qual seria a oligarquia apoiada numa eleição paulista, para que na próxima eleição se apoiasse os mineiros? Aqui eu vejo outros homens vestidos então com roupas alusivas a produtores rurais, e nas costas deles estão escritos nomes dos estados. É o que nós chamamos de política dos governadores, uma espécie de combinado, de concordância da parte dos governadores dos outros estados do Brasil, com o fato de mineiros e paulistas se alternarem na presidência. E o que esses governadores desses outros estados garantiriam, assegurariam, concordando com isso? Ora, a permanência no poder dos seus sobrenomes ou de políticos que indicassem para eleições na questão da sucessão dos seus nomes nos seus respectivos estados, constituindo o que chamamos de oligarquias agrárias, não é mesmo? E avançando, o texto, as imagens, apresentam a seguinte ressalva à sua utilização. As disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. Ela é suposta e ela vai ruir quando, então, nos aproximarmos dos finais da década de 20
próximos então ao 1930, quando Vargas ascenderá ao poder. Quando chegar a época, eu te explico. Temos outra abordagem do Enem também sobre esse período, tá? E nós vamos assistir, enquanto conversamos, a um trecho da série Med Maria, se referindo à construção da ferrovia Madeira-Mamoré, na Amazônia. Apesar do café ter esse grande impacto como commodity agrícola nas nossas exportações, surgiu também a borracha, oriunda das seringueiras na Amazônia, tá? E é nesse sentido que a gente também percebe a anexação do Acre por parte de tropas e, mais tarde, a própria diplomacia brasileira. A priori tivemos conflito armado, a posteriori nós tivemos acordo diplomático e a indenização aos bolivianos pela compra e anexação do Acre ao nosso território. Por quê? O Acre era muito rico em seringueiras, uma grande extensão da Amazônia. E era muito interessante economicamente, era muito interessante politicamente que o Acre fosse anexado. Há um tempo atrás, e não há muito tempo atrás, um presidente da Bolívia questionou o fato do Brasil ter anexado o Acre por um baixo preço, comparando esse tão baixo preço ao preço em que poderia comprar apenas cavalos. Mas uma forma de reclamar a sua soberania, uma forma então de se afirmar no cenário político da América Latina, né? Mas o fato é que o Acre permaneceu anexado, é um estado do Brasil, muito produtivo, sobretudo em relação a essa questão da borracha, sobretudo nesse início de século XX. Tá? Um produto fundamental para as exportações, um produto fundamental para a gente pensar a Revolução Industrial, sobretudo a segunda Revolução Industrial, um grande subsídio para a indústria bélica durante a Primeira Guerra Mundial. Mais tarde, sobretudo os ingleses, desenvolveram a técnica de produção da borracha noutros territórios que dominassem pelo globo, principalmente territórios em regiões da Ásia, tudo bem? E nesse sentido, o ciclo da borracha começou então a entrar em colapso no Brasil, mas nunca deixou de ser um grande produtor, entende? Porém, não com o mesmo protagonismo da produção do café, por exemplo, tá? E pensando nesse cenário brasileiro, nesse cenário político, nesse cenário econômico, nós temos aqui itens que vão, então, problematizar a abordagem que o Enem fez sobre o tema. Ainda é importante lembrar também que o período do início do século XX, em razão desse grande enriquecimento que a borracha proporcionou, muito no sentido da gente pensar desigualdades sociais, muita concentração de renda nas mãos dos proprietários dos seringais, ou, por outro lado, também esse enriquecimento, essa opulência, essa vaidade, acabou propiciando a construção e inauguração da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas hoje, né? Então, tem muitos aspectos muito relevantes também sobre esse período da nossa história, sobre o quanto foi impactante essa commodity, tá? E compreendendo o contexto que conversamos aqui, que ocorreram os fatos apresentados, o Acre tornou-se parte do território nacional brasileiro como e por quê, meninos, meninas? Olha lá, devido à crescente emigração de brasileiros que exploravam os seringais. E por isso a tendência, a demanda, a priori belicista, a posteriori diplomática e engendrada pelo diplomata na época, o Barão de Rio Branco, inclusive o seu nome, né, é o que dá nome à capital do estado, do Acre, é uma homenagem, justamente por pensar a anexação desse território ao Brasil, devido à questão da exploração dos seringais. Tudo bem? Queridos, queridas, bons estudos.
Até logo. Siga-nos nas redes sociais. Até já, tá? E fiquem atentos, fiquem ligados, fiquem ligadas. Teremos mais aulas para vocês, estudantes do ensino médio, aqui na TBC. Beijão. Tchau, tchau.